Sejam muito bem-vindas ao episódio de número 1 do Nova Versão. Eu sou a Nath Tozin, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, personal trainer, eu já trabalho aí com emagrecimento, com a área de treinamento já há mais de 15 anos. E eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, porque se você tá aqui assistindo, você apertou o play, é bem provável que exista uma partezinha sua aí dentro que ainda acredita que dá para mudar, mesmo depois de você ter tentado outras vezes, de ter tentado tudo e achado que não consegue. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Aqui no Nova Versão, eu vou falar sobre estratégias, sobre técnicas e eu vou ensinar de um jeitinho bem simples e direto tudo o que você precisa para emagrecer, para ter uma definição corporal na vida real. Sem dietas malucas, sem terrorismos, sem milagres e sem aquela sensação de que você vai precisar virar aí uma outra pessoa da noite pro dia. E eu quero de coração que esse programa seja uma conversa comigo, como amiga profissional, de uma forma bem clara, acolhedora também, mas que te dê uma direção, porque você não está aqui também, né, só para poder se motivar, não é verdade? Você está aqui para poder entender o que fazer, como fazer e o porquê também fazer, e de um jeito que você consiga manter. E o tema desse episódio de hoje aqui é como emagrecer depois de já ter tentado e não ter conseguido. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer aqui uma pergunta para você, uma pergunta bem sincera. Você já passou por isso? Você começa às vezes aí bem animada, promete para você mesma, né? Aquela conversa do agora vai. Você tenta fazer tudo perfeito, você vai cortando aí várias coisas da alimentação, tenta treinar todos os dias e aí o que acontece? A rotina começa a apertar, você vai ficando cansada, vai batendo fome, aí vem o fim de semana, um evento, aquele dia mais estressante e pronto. Você vai saindo do plano e sente que tudo perdeu, né? E aí vem a culpa, a frustração e aquela frase que também sempre escuto muito. Ai, Nath, eu não consigo. Eu começo e não vou. Então, se você se identificou, respira aqui comigo e agora e guarda isso que eu vou falar. Na maioria das vezes, o problema não é você. É o método errado que você segue e a forma que você pegou para poder seguir. E agora, a gente vai começar do jeito certo, entendendo o que realmente é esse tema, né? Então, primeiro, você precisa entender o que é emagrecimento de verdade. E emagrecimento, de forma simples, sem confusão, é quando o seu corpo usa mais energia do que ele recebe por um período de tempo aí. Então, basicamente, quando o emagrecimento ele acontece quando o consumo energético, calórico de alimentos é menor do que o gasto energético. E quando isso se repete de forma consistente, é promovido então a diminuição de gordura corporal. E isso pode acontecer com ajustes na alimentação, com aumento do gasto de treino, com a melhora de sono, do estresse, melhora da rotina. Mas o ponto principal é: emagrecer não é um evento pontual ali, alguma coisa única que você faça. Emagrecimento, ele não é fazer uma dieta por alguns dias e pronto. Emagrecer é um processo. E é aí que muita gente se perde. Porque as pessoas confundem o emagrecimento com passar fome, com cortar tudo da alimentação, ou com a ideia de que vai ficar perfeita dentro daquela sua expectativa, né, em apenas uma semana. E não é isso.
Uma outra confusão enorme é que as pessoas, elas, né, confundem esse emagrecimento de fato elas confundem o emagrecimento de fato com definição corporal. Mesmo que uma coisa seja dependente aí da outra, eu quero que isso fique muito bem claro aqui, porque isso muda completamente o caminho que você precisa seguir daqui para frente. Emagrecer é reduzir gordura corporal. Não é apenas você ver aquele número da balança cair, tá? Não é redução de peso de balança, é perda de gordura corporal. E definição corporal é você reduzir gordura e preservar ou até aumentar massa muscular. Ou seja, você pode emagrecer sem definir, e aí o que acontece? Seu corpo fica menor, né? Fica mais enxuto, mas sem o quê? Sem firmeza, com mais flacidez, sem aquele visual que é o que muita mulher quer quando fala de emagrecer, né? Que quer se sentir bem usando biquíni, que quer ter um tônus muscular, que quer ver uma definição muscular, por exemplo, aquele ombro marcadinho, a perna bem bonita, o bumbum empinadinho, uma barriga mais chapada. E você pode emagrecer e definir ao mesmo tempo, isso é possível. Que é quando o corpo realmente muda de verdade. Você vai ficando mais firme, mais tonificada, a sua autoestima muda também junto com tudo isso, porque seu corpo está torneado, você se sente mais bonita. E então, se você quer emagrecer e definir, não adianta você fazer um plano, seguir uma estratégia que só pensa em perda de peso de balança rápido. A gente precisa pensar em recomposição corporal, que é quando você redistribui, você tem uma reorganização do que compõe o seu peso. E aí vem uma outra pergunta: existem tipos diferentes de emagrecimento? Sim. Existe o emagrecimento rápido, aquele mais acentuado e agressivo também, né? Que normalmente vem de dietas restritivas, de modinhas, de promessas rápidas e milagrosas, e que também pode te dar um resultado aí na balança até mais rápido de início. Mas na maioria das vezes ela não é sustentável e em seguida o que acontece? Pode vir aquele famoso efeito sanfona, né? E existe o emagrecimento sustentável, que é o que eu defendo, que é com ajustes que você consegue manter na vida real, com foco em composição corporal, que é quando você perde gordura e ao mesmo tempo trabalha aí para poder ter uma manutenção, para ganhar mais massa magra, porque é isso que muda o corpo de verdade. E eu vou repetir aqui, para mulheres, que para você que já está acima aí dos seus 30 anos adiante, isso é ainda mais importante, porque normalmente a vida se torna mais corrida, né? E a responsabilidade também às vezes é grande e você não pode depender de um único método que te exige demais, né? E aquele mundo perfeito. E eu quero reforçar uma coisa aqui para vocês. Essa conversa aqui não é sobre uma proposta também milagrosa minha para você. Não é sobre te prometer que você vai emagrecer fazendo uma coisa muito mágica. Eu não tô aqui para te vender uma ilusão. Eu tô aqui para te mostrar o que de fato é necessário para você emagrecer de verdade, com mais saúde, com mais firmeza e principalmente com constância. E eu falo sempre dessa palavra com todo mundo que eu encontro por aí, com as pessoas que eu trabalho: constância. Porque o que mais machuca não é só o peso que você não está dentro da sua expectativa. O que mais machuca é a sensação de estar sempre recomeçando. É não conseguir confiar mais em você. É você se olhar no espelho e sentir vergonha do que você vê. É você evitar usar roupas, né? Aquelas roupas que você tem vontade de usar e que você não consegue. É evitar tirar fotos, ficar se escondendo lá nas fotos. É evitar situações que você tenha que usar um biquíni. Evitar reuniões sociais. E sentir que você não está
está vivendo o corpo que você gostaria de viver, né? Você está feliz com você. E quando você entende sobre isso, você destrava duas coisas. O corpo começa a responder de forma gradativa e aí a sua mente te faz a voltar na confiança desse processo, na sua capacidade. E isso muda tudo. Porque uma mulher que tem autoconfiança, que confia nela, volta a fazer o quê? A se reorganizar, volta a ter uma disciplina, volta a cultivar o autocuidado, sem que isso seja uma punição. E agora eu quero te mostrar que por que falar sobre emagrecimento, mesmo depois de já ter tentado e não ter conseguido, é uma oportunidade para você. Então, primeiro, porque emagrecer e ter uma definição do jeito certo não é sobre estética apenas. É sobre qualidade de vida, é sobre você ter mais energia, disposição, é melhorar o seu humor, é você se tornar mais confiante em você, sentir, mais liberdade, porque você vai ver que você pode tudo. E parar de ser refém dessa frase. Segunda-feira eu começo. Outra coisa, porque quando você entende o básico, você para de cair nessas alternativas que te jogam sempre para trás, né? Você para de tentar fazer o quê? Só exercício cardio, exercícios aeróbio o tempo todo, todos os dias, achando que somente isso vai te definir. Você para também de comer cada vez menos, achando que isso vai resolver, né? Tirando mais coisas da sua alimentação. E você para de viver nesse 880, né? E começa a fazer o quê? Construir um processo que vai realmente te dar um resultado sustentável e que vire um hábito de vida. E por que isso vale tanto a pena, né? Você investir o seu tempo nisso. Porque o maior benefício é você recuperar o autocontrole de você mesma. É estar no comando de você mesma. O maior benefício é você parar de sentir que a comida manda em você e que a rotina manda em você, que o cansaço manda em você. Então o maior benefício é você voltar a se reconhecer. E por que isso funciona tanto, né? Porque quando você para de tentar o que é impossível de ser mantido e começa a fazer o que é possível, você cria consistência. E consistência gera resultados. E resultado gera o quê? Confiança. E com mais confiança, você tem mais consistência ainda. E aí é um ciclo, né? É um ciclo muito enriquecedor, muito positivo, e que vai substituir, dar lugar àquele ciclo negativo que sempre foi seguido de quê? De tentar, de falhar, de se frustrar em seguida, de se culpar. E depois de você me acompanhar aqui hoje, se você não fizer dessa forma, o que vai acontecer, gente? Bom, você vai continuar nesse mesmo ciclo negativo. Você começa mais animada, você tenta fazer tudo perfeitinho, e aí a rotina o quê? Vai apertando, né? Você acaba saindo do plano, né, da regra, você se culpa, você desiste, e aí recomeça, e aí quando você sentir um pouquinho de motivação, você vai ficar dependendo disso. E a cada ciclo de tentativas, falhas, a sua confiança sempre cai mais um pouco. A sua relação com a comida vai piorando. A sua relação com o seu corpo piora. E você começa a acreditar que você não consegue, né? Que com você nada disso funciona. E esse é o lugar mais perigoso, porque quando você perde a esperança, quando você para de acreditar que você consegue e de tentar, nada dá certo. Agora, por que você deveria então não seguir essas alternativas restritivas, de dietas restritivas? Porque realmente elas não são sustentáveis. Porque elas te deixam com fome, você fica mais irritada, você tem mais cansaço, fadiga, você fica fraca,
e muitas vezes fazem você perder massa magra junto com gordura. E aí vem o quê? Flacidez, te deixa toda mole, né? Você começa a ter pelanca, vem a queda de cabelo, vem a queda de rendimento, você não rende no treino, vem falta de energia. E o pior, essas dietas, elas criam uma mentalidade de proibição, que muitas vezes termina em compulsão, em frustração e culpa. Então não é falta de capacidade apenas, é uma falta é uma restrição muito grande que não te dá resultado. Então eu não quero que você entre mais uma vez nesse ciclo negativo. E você então pode me perguntar, Nath, mas qual que é o melhor momento então para começar? Agora. Não na segunda-feira perfeita que você acordou lá mais motivada e que tudo deu certo para você. Não depois de festas e datas que todo mundo fala, depois disso eu começo, né? Não depois de você conseguir arrumar tudo e organizar tudo e tá tudo perfeito para ter o melhor momento, né? Que às vezes nunca vem. É agora. Porque a vida não vai ficar aí esperando, né? Não vai ficar perfeita para você começar a hora que você quer. E o que mais vale, então, é fazer uma dieta restritiva por um mês ali com data final, que você vai voltar tudo depois, ou fazer ajustes que são sustentáveis por um tempo maior aí, né? Que você consiga manter. Porque no final de um mês fazendo uma dieta muito restritiva, o mais provável é você estar mais cansada e com medo de comer, né? Isso acaba te fazendo cair em compulsões. E no final aí de um tempo maior, de fazendo algo mais sustentável, você já está com uma rotina traçada, você já está com confiança, você já está tendo resultados constantes e mais chance de manter, né? Ter uma manutenção desse processo. Agora, eu quero te dar aqui alguns exemplos de mulheres que tem situações que podem ser parecidas aí com você, para você entender como que isso funciona na prática. Que eu fico falando, mas é mais fácil você entender, né? Tem uma paciente minha que tem a vida bem corrida, né? Ela trabalha o dia inteiro, não tem tempo para nada, e aí, né, tem a história de muitas tentativas aí, já fez várias dietas restritivas, já ficou sem comer pão, já fez jejum sem orientação e sempre voltava a engordar. O que destravou ela de verdade não foi ter mais motivação, não foi fechar a boca, enfim, foi simplificar. Ela passou a ter um café da manhã e um lanche mais planejado, teve uma organização do que ia comer depois, colocou mais proteínas de uma forma mais consistente nas alimentações do dia e começou a fazer treino de força, pelo menos 3 vezes na semana. E às vezes até em casa mesmo, meia horinha, gente, meia horinha que foi adicionada. Então, em 4 semanas, ela já reduziu o quê? Suas medidas, já viu ter mais firmeza no corpo e principalmente parou de se sentir refém daquele tudo ou nada, né? Tem um outro exemplo também, que é de uma mulher, mãe de 2 filhos, que tem uma vida social bem ativa, com muitos amigos, com muitas reuniões também de família, e sempre acreditava e falava também que não conseguia ter resultado, porque no final de semana ela estragava tudo. E sim, é possível estragar tudo no fim de semana, né? E o que mudou para ela foi aprender uma estratégia que encaixava na sua rotina e parou de tentar viver como se não tivesse vida social, como se não tivesse amigos. Então ela manteve o quê? A base bem perfeita durante a semana, aprendeu a montar um prato bem organizado, né? Sem terrorismo, e aprendeu a sair nos finais de semana seguindo tudo isso, porque dá para seguir inclusive em todo lugar, gente, sem jogar a semana dela que ela controlou toda fora. Porque ela aprendeu que dá para ser consistente e viver ao mesmo tempo. E qual foi o resultado dela? Ela emagreceu, ela parou de se culpar, parou de desistir, porque ela sempre desistia. E tem uma outra história aí, de uma mulher que treinava, ela suava bastante nos treinos, ela contava calorias no relógio, fazia exercício cardio, mas não via definição
E aí, quando a gente ajustou o treino de força, ela começou a ter evolução, aumentou também o consumo de proteínas da alimentação, fez uma organização alimentar. E o que mudou então? A aparência dela toda mudou. Ela não parou só de gastar caloria, que era o foco nas calorias, né? Ela começou a construir massa magra, que é o que traz forma, é o que modela o corpo de verdade. E tem muitos exemplos, enfim, tem muitos para contar. Mas esses aqui que eu falei já dá para mostrar um pouquinho do caminho certo, né? E agora eu quero falar das dificuldades. As dificuldades, porque eu sei que elas vão aparecer, né? E a primeira é que muita gente pergunta: Nath, eu não tenho tempo. E eu já te digo uma coisa, tempo é muito variável, né? Porque você sempre vai ter tempo. Que depende do quê? Da sua prioridade. Você não precisa ter uma rotina perfeita, mas você precisa de um plano que te ajude a seguir num caminho certo. Então você consegue ter resultados também com treinos mais curtos, por exemplo, né? Treinos que dependa pouco tempo na tua rotina, né? Mas que sejam feitos com intensidade, que seja feito com consistência. E a segunda dificuldade, que é muito falada também, é aquela: eu não consigo ficar sem doce. Ou, a minha ansiedade me faz comer demais. E se isso é a sua dificuldade, eu te entendo, né? E muitas vezes não é só falta de controle, muitas vezes é falta de estratégia. E por você sempre conseguir seguir aí no caminho errado, né? Então, quando você passa o dia com alimentação mais restrita, com pouca proteína, com longos períodos aí sem comer, ficando em jejum, seu corpo chega à noite pedindo mais energia rápida, né? Teu corpo é muito inteligente, é instinto de sobrevivência. E aí o doce vira uma válvula de escape, né? E aí você começa a se culpar. E a solução é ajustar na saciedade, para você ter mais rotina e ter mais melhora desse comportamento. E a terceira dificuldade, que é muito falada também, é: eu já tentei de tudo, comigo não funciona. Esse é o ponto mais delicado aqui, porque quando você tenta várias vezes e não consegue manter, você está criando aí uma certeza com você mesma de falta de capacidade, de sentir que não é só disciplina, né, que é o suficiente, né? Que disciplina não é um dom, gente. Disciplina, ela se constrói com hábitos. Então, quando você tem um passo a passo para você seguir, tem um guia, você para de depender do emocional, da motivação aparecer e começa a seguir um plano traçado. Então, agora, vamos para uma parte prática aqui, né, que é o como fazer. E eu vou começar pelo jeito errado, porque eu quero que você identifique se você tem feito isso na sua vida. Então, o jeito errado de tentar emagrecer, depois de ter já falhado algumas vezes, é tentar compensar o tempo perdido com extremismos. Então, você fala: agora vai, e corta tudo que gosta, né? Tudo que gosta de comer, tenta fazer cardio de forma exagerada todos os dias, começa aí a fazer uma dieta mais restritiva, você passa fome, fica irritada, aí a sua rotina aperta e você não sustenta isso, né? Aí você sai do plano. Como você já estava no extremo, esse retorno sempre vira extremo também. Então você come por impulso, você sente culpa e você pensa, né? Eu não presto para isso. E isso reforça esse ciclo ruim. E um outro jeito errado é focar nesses extremos, em detalhes, e esquecer do básico. A pessoa quer um suplemento, quer um chá milagroso, quer o melhor exercício para fazer, mas não faz o básico. Não come proteína o suficiente nas alimentações, né, do dia, não treina com consistência, não faz treino de força, não dorme bem, não tem uma rotina, né? E um outro jeito errado também é fazer sem estratégia, né?
Muita mulher quer ter definição corporal e só faz treino, né, sem intensidade, pensando em cansar, mas não constrói o mais importante. Então, suar não é sinônimo de resultado, gente. O resultado vem de estímulo certo, com intensidade e consistência. Agora, falando do jeito certo, o jeito certo começa com uma decisão. E a decisão é de dizer não, né? Não vou fazer do jeito que eu não consigo sustentar. Eu vou fazer o que eu consigo repetir isso por vários dias seguidos. E aqui eu quero te dar um caminho bem organizadinho, tá? E fácil, que você consiga entender e aplicar aí no seu dia. Então, primeiro, onde eu vejo que as pessoas mais erram, né? As pessoas querem mudar tudo de uma vez. E quando você muda tudo de uma vez, você trava. Então, por onde começar melhor, né? Você começa, então, não dificultando. Você escolhe uma única coisa, uma coisa primeiro, e faz bem feito por uma semana essa única coisa. E aí depois você adiciona outra coisa e segue também outra vez. Então, por exemplo, você começa garantindo que você vai colocar a fonte de proteína no almoço, né? E no almoço e no jantar. Ou você também começa marcando 3 dias de treino na semana na sua agenda. E pelo menos 20 minutinhos aí. Ou começa também planejando os seus lanches e já deixando pronto para não cair no impulso de comer doces aí no meio do dia. Uma coisa por vez. E a consistência nessa única coisa por vez, seguida, cria rotina, cria hábitos e com o tempo isso vira disciplina. Então, como você também pode fazer aqui é escolher os dias de treino que você vai fazer na semana e colocar na agenda com horário. Você tem que ter um comprometimento com você. Você escolhe também 2 ou 3 refeições fáceis para você se organizar e ter pronta de forma prática, que você consiga repetir isso sem o sofrimento, né? Deixando organizado. E aí você define esse lanche coringa, porque o lanche, ele salva a gente, né? E chega no fim do dia, a gente tá cansado, a gente nem vê, né? Se tem organizado, a gente segue. E você deixa esses alimentos também, fonte de proteína fáceis, já prontos, de fácil acesso em casa, que as proteínas, as fibras, elas são base da saciedade e isso dá resultado. Isso funciona porque você reduz o improviso. E quando a gente improvisa, né, isso derruba qualquer processo de consistência, porque você está improvisando. Você tem mais previsibilidade de tudo isso, então você erra menos. E quando que é melhor para você fazer essas coisas, né, essa organização toda? Bom, você pode pegar um domingo, né, e fazer o dia da organização, para que você consiga parar por pelo menos alguns minutos e organizar tudo isso. O treino você já tem nos dias comprometidos ali, estabelecidos. Então a alimentação com uma comida de verdade, com coisas fáceis que já são da sua rotina, sem precisar de algo perfeito, né? De receitinhas. Então a gente tem que facilitar, não dificultar, né? E um outro exemplo aqui prático de como você pode fazer isso de uma forma bem fácil. Se você trabalha, por exemplo, o dia todo e sempre fala que não tem tempo, né? Bom, você pode decidir assim: segunda, quarta e sexta você vai treinar pelo menos meia horinha, mesmo que em casa, depois do trabalho. Você vai fazer uma sequência de exercícios em casa. Aí você vai ter um café da manhã simples, por exemplo, com ovos, fruta, ou um iogurte com fruta, um pouquinho de proteína aí, de um whey protein adicionado para aumentar as proteínas. Então fazer essa combinação fixa no café da manhã. E aí no almoço você escolhe fontes de proteínas mais magras, né, com preparos mais grelhados. Você coloca alimentos de carboidrato também, mas na medida certa. Os lanches você já deixa também já tudo planejado antes, porque aí você só chega em casa e pega e come, né? Ou você leva com você no trabalho. No jantar, a mesma base do almoço, com legumes, com folhas, e ter a ordem do consumo, né? Porque isso melhora a saciedade, consumindo as folhas, os legumes antes.
Não trazer para dentro de casa alimentos que vão te tirar do caminho, né? E isso atrapalha demais quando você olha para casa só tem o que você não deve comer, né? Então leva para dentro de casa o que é bom para você. Adicione exercícios físicos como prioridade. E como que você depois vai poder medir seu progresso, né? Que não é só balança, né? Você pode ver com roupas, sua disposição, a qualidade do sono, mais força e disposição nos treinos, né? Você vai ver suas medidas diminuírem. Quando você olha no espelho, você vê essa transformação, né? Você pode ir melhorando a intensidade de tudo que você faz, colocando mais carga no treino, tentando colocar mais intensidade no que você já faz. E o segredo é focar na sua evolução. Que o nosso corpo, ele se acostuma, ele se adapta muito fácil a tudo que a gente faz. E aí chega num platô também. Então, a intensidade de tudo que você faz tem que ser revisada de tempo em tempo. Tanto na alimentação, quanto no treino também, na sua rotina. Isso tem que ser ajustado com o tempo. E como que você pode melhorar isso ao longo do tempo também? Bom, no treino, você pode ir progredindo. Se hoje você faz 10 repetições e sente que dá para fazer 12, faz 12, né? Faz de uma forma mais controlada, mas faça sempre mais. Aumenta uma carga se você acha que dá conta. E na alimentação você pode ir melhorando a qualidade de tudo que você já faz. Na rotina você pode ir ficando mais rápida, né? Em organizar as coisas, porque você já está acostumada com o dia após dia. E principalmente, você para de se punir. Então, se você errou uma refeição, você volta e segue na próxima, vira a página, né? Se você acabou perdendo um treino por algo que aconteceu, volta e vai pro próximo. Tenta uma alternativa sempre de retorno. Você não precisa jogar a semana inteira fora porque você falhou um dia em alguma coisa. E como que você pode fazer isso se você não tem tempo? Você não precisa de tempo disponível aí, né? Mas você precisa de um plano que respeite o pouco tempo que você tem. Então, às vezes, treinar 15, 20 minutinhos, meia hora por dia, em casa ou em qualquer lugar. Coloca aí pelo menos 3 vezes na semana para começar e vai mudando aos poucos. Então, com refeições, você pode colocar refeições simples e que você economize tempo, né? Sem muita coisa, sem muita receita, sem muita elaboração. Preparar os lanches e deixar já preparado para não ter o impulso do cansaço, porque aí a gente erra, né? E usar isso como estratégia, a organização. E quais são os efeitos colaterais disso tudo, gente? Porque isso tem efeitos colaterais, né? Os efeitos são positivos. É você ter mais energia, mais força, diminui sua ansiedade, você se sente mais confiante, a sua relação com a comida muda, a relação com o corpo muda, sua autoestima se eleva. E você, né, no começo, você pode perceber que isso também vai te trazer o quê? Mais cansaço, né? Mas isso é normal, porque o seu corpo tem que se adaptar a esses estímulos de treino, né? E não se frustrar com essas dificuldades também, porque isso acontece. Cansar vai mesmo, doer vai mesmo, né? Mas quando você já está ciente de tudo isso, que isso faz parte do processo, você não se frustra. E isso te ajuda a ter mais consistência, porque você sabe que é o processo. E para fechar aqui, eu quero deixar um passo a passo bem prático para você fazer, né? Que não tem muito segredo, né, gente? Então você vai escolher aí uma refeição, né, para você fazer. E vai escolher, por exemplo, treino, 3 vezes na semana para você treinar e vai colocar na agenda com horário marcado. Pode ser 20 minutinhos, gente, mesmo que faça em casa, né? E tem que deixar marcado. Outra coisa, você ajustar a sua refeição, pelo menos uma refeição por dia para ela ser bem completa, colocando fonte de proteína, verduras, legumes, né? Começando com a ordem de consumo. Primeiro as verduras e legumes, depois as proteínas, por último você vai lá para o arroz e feijão. Isso ajuda na saciedade. Outra coisa, você vai planejar os lanches logo de manhã, antes de sair de casa, para você não cair nesse impulso de comer qualquer coisa que você vê na frente e não errar, ou até às vezes para não ficar sem comer por muitas horas. Uma opção só, já deixar pronto. Porque quando você tenta também mudar
tudo de uma vez, você trava. Então, quando você muda o mínimo e repete isso, você cria hábito. Então, só essas coisas. E siga por uma semana. E se esse episódio, né, gente, chegando ao final, fez sentido pra você, né? Se isso fez com que possa mudar a sua rotina, que possa trazer uma mudança pra sua vida, uma organização melhor do seu tempo, né? Com mais possibilidade de constância, né? Conta aqui pra mim. Conta também qual é a sua maior dificuldade que te trava hoje a ter resultados. E eu te vejo num próximo episódio desse Nova Versão. Até lá!